colonizado, o outro só existe como todo imigrante, assim como ela cresce na terra nova, saindo buscando imagens de um presente para tornarem-se que o presente migrado, o corpo. Mesmo quando nele se chega criança, inocente de língua, inocente de hábitos, traz sempre a marca desse ter vindo de outro lugar. O presente migrado nunca é imediato, mas sempre mediado pelos sotaques da memória e pelos estrabismos da esperança. No paroxismo da colonização, Estevão Quisser, o primeiro negro como visão admitido como pintor, numa certa distância, pintou naturezas e numa certa esgotando-se do ser imagem demais, já que si mesmo e ao expõe-se como sombra e inserir o engano da imagem do outro como outro. Buscou inserir na pintura, desaparece nessas imagens do fato. Na permanência da imagem mais fugidio do cheiro e no excesso saturado de imagem, trouxe o fugidio para o seu vocabulário mais operístico do real errante, que é o vocabulário do apodrecimento, do encontra-se perdendo essas imagens como declinadas são imagens do Rio na noite dele mesmo, como imagem do Brasil. E esse aqui é o baixo? Esse é desse são dois, né? Ah, você vai fazer uma... Ah, tá certo. Parte de baixo dos dois. O meu trabalho sempre tem uma relação com um certo tipo de escavação que eu faço a partir de alguma coisa que eu acho, seja na história, então digamos, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma pessoa, enfim, eu sempre parto de alguma coisa onde eu percebo que tem uma parte dessa memória que desapareceu. Para o trabalho que eu estou trazendo, que eu estou, enfim, apresentando aqui na Casa França Brasil, é tentar chegar um pouco na coluna dessa casa, enfim, na coluna que sustenta essa casa. Quando eu comecei a pesquisa sobre a casa, a coisa que eu achei mais importante e curiosa, porque era um dado que eu não tinha, é que na realidade o axis da casa mudou. Onde hoje é a entrada era a saída, e onde hoje, digamos, é o fundo da casa seria a entrada, porque você tinha uma relação direta com o mar. O Rio de Janeiro naquele momento olhava para o mar. E eu achei que isso era uma questão que me interessava muitíssimo, até pensando na situação atual da cidade. Dessas mudanças, o que está mudando, o porto, enfim, tem toda uma troca de um axis que está acontecendo na cidade agora, que eu achei que era pertinente trazer um pouco, ou me aproximar dessas questões. Então eu volto para o século XIX, para a função inicial da casa, que é a Praça do Comércio, mas na realidade a Praça do Comércio é um pregão, uma espécie de um pregão organizado, ou digamos, um tipo de bolsa de valores. Então, ou seja, aqui é onde um certo valor começa a ser organizado a partir da chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Junto a isso, é importante também a gente pensar o que aconteceu com a chegada da missão francesa, com o Grande Jardim de Montigny, com Debré e, enfim, com a fundação da Escola Nacional de Belas Artes, enfim. Tem várias coisas que eu acho que convergem para uma mudança urbanística na cidade que eu acho que vale a pena trazer de volta. Então, a primeira intervenção que eu faço na casa é que eu descubro que existe uma galeria que trazia o mar quase até onde hoje é a saída. Então eu abro esse alçapão e deixo à vista essa galeria subterrânea que de alguma forma para mim funciona quase como como abrir a coluna da casa mesmo, as entranhas da casa. De alguma forma você tem ali o alicerce, onde tudo começa, e que
sempre foi fechado. Então, a primeira intervenção é essa, abrir essa galeria e trazer essa memória da construção dessa casa de volta. Aí, no centro do salão, eu trago uma construção de madeira que, de onde entraremos, vai ser um pouco abstrato ler o que está acontecendo. Existe um ponto de vista para que essa leitura fique mais fácil. O trabalho se chama Ponto Cego, inclusive. E à medida que você vai lendo esse revolver, você vai pensando em outras maneiras de entender a história dessa casa. Nas galerias laterais da casa existe um texto que eu escrevi, um pouco pensando todas essas questões de história, filosofia, enfim, questões que me interessam dentro do meu trabalho. Revolver. Em tempo de distopias, me pergunto se ainda faz algum sentido evocar os mortos. Aproximar-se de alguns fatos passados e lugares é como acordar fantasmas, e fantasmas são sempre o resultado de uma ressurreição mal-sucedida. Essa grande palavra, por exemplo, o que ela faz, ela fecha a casa simetricamente. Então você nunca vai poder atravessar a casa como muitas vezes você faz. Assim, existe um bloqueio que você é quase convidado a andar pelas galerias. Na medida em que você anda nessas galerias, existe esse texto que vai, enfim, trazendo algumas questões que me interessam e que eu gostaria de dividir com os visitantes da casa durante o período da exposição. E no final existe um tripé com um espelho que basicamente vai refletir a casa toda, mas também o espectador. Então, enfim, e de novo vai revolver a história toda da casa uma vez mais, porque o espelho é sempre a imagem em negativo, ou seja, o que você vê é o contrário de você mesmo, do que está à sua volta. Então, assim, é um pouco uma maneira muito, para mim, eu acho que fica muito claro que a minha ocupação é sobre a casa, o que me importa é a casa. Eu acho que é uma ocupação muito silenciosa de alguma forma, apesar do som eu acho muito silenciosa, eu faço uma intervenção muito, que para mim funciona quase como um sopro. Se você não prestar muita atenção, você pode passar sem perceber vários detalhes dessa minha proposta para o salão principal. É muito bom fazer uma curadoria com o Laércio, porque é um artista que sabe exatamente o que é, o que está na cabeça dele, né? É uma curadoria muito mais de troca de ideias, de você agregar, digamos assim, né? Um conhecimento que eu, pela nossa relação de hoje, eu entendi que é um conhecimento que ele buscava um pouco na formação que eu tenho, eu sou historiador. Então foi muito mais uma curadoria, digamos, de criar contraponto, de trazer outros olhares sobre o que ele já está trabalhando, do que de nós dois sentarmos e vir o curador, né, e trabalhar todo um processo desde o começo e tal. E quando o Laércio veio me dizer, né, veio conversar comigo sobre a exposição, que ele falou que era uma exposição que queria pensar o espaço urbano do Rio de Janeiro a partir da ocupação histórica da Casa França Brasil, para mim eu vi as palavras mágicas, né, porque eu dentro das várias pesquisas que eu já trabalhei, uma das pesquisas que eu sempre gostei muito de fazer foi sobre o Rio de Janeiro. Eu gosto muito dessa época que o Laércio quis abordar. A partir dessa casa, século XIX, Grangeano e Montigny, Debré, começar um pensamento do que é que essa imagem, como essas primeiras imagens, por exemplo, que o Debré leva para a França, o que isso vai trazer de uma imagem que depois é aceita como Brasil, ou mesmo, sei lá, nos anos 70 era absolutamente normal, ou até hoje, você vê imagens do Debré em todos os lugares. E eu acho que são imagens ainda que têm muitas coisas a nos dizer sobre a maneira como a nossa sociedade funciona, das transformações que estão acontecendo. Então, basicamente, a minha vontade era trazer de início essas duas figuras, a casa, o Grangeano e Montigny, e o Debré, como o início dessa discussão ou desse trabalho, dessa pesquisa que eu estou propondo nesse momento. Entrando na sala do Debré, eu acho que a primeira coisa que é possível, enfim, que você perceba, é esse amontoado de bancos que eles vão se desfazer, mas que é uma paisagem
São duas paisagens, na realidade. É uma gravura do Debré, onde duas paisagens do Rio de Janeiro foram impressas sobre madeira, e que, na realidade, também o que eu acho curioso é pensar que essa é a mesma imagem que a gente ainda aceita sobre o Rio de Janeiro. É o Pão de Açúcar, enfim, tem toda essa idealização da paisagem que me interessa e que eu achei que era importante trazer para o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o que eu faço com essa paisagem, eu as transformo em bancos e peço a 77 pessoas que me indiquem um livro que, de alguma forma, vai se aproximar de um Rio de Janeiro que seja importante para eles. Quando eu digo isso, não precisa ser um livro sobre o Rio de Janeiro. Isso pode ser, enfim, um livro sobre filosofia, enfim, algum livro que você acha que é importante ou que essas pessoas acharam que era importante, para trazer como uma certa referência. E a minha vontade com isso é criar, a partir dessa imagem impressa, dessa paisagem impressa do Debré, trazer uma paisagem escrita, que é a colaboração de todas essas pessoas, que, enfim, vão trazer várias nuances, várias temperaturas dessa cidade, e, para finalizar, vai ter um certo momento em que esses bancos vão se transformar no lugar onde vai acontecer um seminário com vários convidados, onde a gente vai tentar se aproximar do que está acontecendo no Rio de Janeiro, tanto hoje quanto um Rio de Janeiro mais histórico. Enfim, pensar um pouco o que foi esse passado, o que é esse presente, para onde é que a gente está tentando chegar no futuro, enfim. Um outro trabalho nessa sala é o trabalho que se chama Fica Triste Se És Capaz e Verás. O título desse trabalho vem de uma estrofe do samba do Donga, e que eu achei que era curioso trazer como um contraponto, ou seja, eu tento juntar 3 tempos diferentes de história. Você tem o título do trabalho, que é um samba do Donga, que eu acho maravilhoso pensar que, assim, é o primeiro samba gravado por um negro num momento que é absolutamente, assim, essa tecnologia de ponta. E acho bonito isso, assim, às vezes eu fico pensando por que isso não é um dado importante quando a gente fala da modernidade no Brasil. E talvez por isso eu tentei me aproximar desse fato, trazendo esse título de volta. Junto com isso, enfim, a imagem que você vê desse quase monocromo preto, que só vai se revelar à medida que você vai chegando próximo, e depende do ângulo, você vai ver quase como um negativo de fotografia que vai se revelando no teu olho, é pensar que ali eu estou mostrando uma cena do Debré, que é o entrudo, que é o início, enfim, é o embrião do que vai se tornar o carnaval depois, enfim, essa primeira manifestação de rua, que você tinha um entrudo dentro de casa, mas você tinha um entrudo na rua também, que era, enfim, que tinham layers para pensar nisso, tinham camadas, era uma festa bastante violenta também. E eu achei que era bacana fazer uma contraposição do Debré, já trazendo uma manifestação de rua, que depois, enfim, vai se aproximar do que a gente chama carnaval hoje, e quase 100 anos depois, trazer esse título do Donga junto. E aí, junto com isso, o que eu faço é que todo dia, ou enfim, a cada semana, existe uma pilha de confetes que vai ser depositada e que vai aumentar durante o período todo da exposição. Os confetes, eu acho que tem uma história muito curiosa também. O confete chegou no Rio no mesmo ano em que ele foi lançado em Paris. O carnaval se atrasou em Paris, e ele chega no início do século, ele chega no mesmo ano no Rio, tanto ele sai de Paris e chega no Rio no mesmo ano. E, de novo, pensando na Casa França Brasil, pensando, enfim, essa rede mais intrincada de histórias que eu estou tentando conectar, eu achei que faria sentido. E o jornal, no sentido também de pensar onde é que a gente encontra notícia hoje, assim, será que o jornal vai dar conta de nos dar todas as nuances do que está acontecendo à nossa volta? Assim, você tem as redes sociais, você tem a internet, você tem milhões de outros lugares que acho que hoje nos ajudam a pensar o que é o lugar, enfim, o mundo que a gente está vivendo.
Então, um pouco o jornal entra um pouco como uma alegoria de uma certa ideia de notícia oficial. Assim, se voltarmos daqui a 100 anos, onde é que será que a gente vai achar a notícia que mais se aproxima à realidade que a gente está vivendo nesse momento? Assim, o que fica fora do jornal? Um outro trabalho que eu vou apresentar também nessa sala do Debré é um trabalho que se chama Venda, o jogo da memória falha, onde eu faço um contraponto entre os vendedores do Debré e os vendedores de rua hoje. Esse trabalho é interativo, são placas que são impressas dos dois lados e onde, de alguma maneira, é o espectador que vai ter que fazer essa relação da imagem. Tem sempre uma coisa que é falha, no sentido de que você não vai conseguir nunca colocar essa imagem que tem uma relação com a outra, uma ao lado da outra. Então, basicamente, é quase um exercício de memória de ver a relação ou a contraposição dessas duas imagens, e nesse contexto onde você pode, enfim, perceber um pouco essa reunião dessas imagens dos vendedores de rua do século XIX e hoje. Por fim, eu acho que o trabalho que me fazia sentido trazer nessa exposição é um trabalho sobre a Carmen Miranda, o que começa a partir da Carmen Miranda. É curioso pensarmos que, assim, em vários momentos, quando a gente precisa de uma imagem, ou, enfim, seja aqui ou fora daqui, quando precisamos de uma imagem de uma certa brasilidade, o que acontece? A Carmen Miranda é a primeira coisa que aparece. É a dança, é uma coisa meio caricata. E eu me lembro que existia um momento em que eu vi essa imagem da Carmen e eu fiquei pensando que isso era pouco demais. Assim, pensar o que essa mulher significa. Primeiro, a Carmen sendo portuguesa, claro, brasileira, mas nasceu em Portugal, chegou aqui, morou na Lapa. E o que significa essa sobreposição de culturas e de assimilações que a Carmen faz, que para mim é genial. Assim, a Carmen morava aqui, muito próximo da casa França-Brasil. A família da Carmen, enfim, existia um momento em que eles serviam refeições para fora, então, enfim, sambistas, trabalhadores, enfim, estavam sempre frequentando a casa da Carmen. E ela está aqui, na Lapa. A Lapa e o samba se confundem. Então, assim, é curioso pensar que a Carmen faz essa primeira transposição do samba para o mundo, assim, e com todas as implicações que isso tem. Mas, de alguma forma, assim, ela inventa uma persona que eu acho genial e que depois vai ter todas as complicações durante a política da boa vizinhança. Mas eu acho que a gente tem uma Carmen de antes e uma Carmen depois, que eu acho fantástica. Assim, e até pensar, por exemplo, pesquisando, essa primeira Carmen, essa baiana, que é o que a baiana tem, que o Dorival Caymmi chega no Rio de Janeiro e ensina música para a Carmen. A Carmen não tem uma noção clara do que é essa baiana, o que é o pano da costa, e é o Dorival Caymmi que passa isso para ela. Ela vai cantar no Cassino da Urca e a partir dali, enfim, sai para o mundo e com todas as implicações que isso tem. Mas também, assim, é curioso, nas minhas pesquisas, por exemplo, eu achei um dado que eu acho maravilhoso, é pensar que essa roupa da baiana, dessa toda vestida de branco, e essa primeira baiana estilizada da Carmen, tem raízes na cultura iorubá, que é muçulmana, é uma roupa muçulmana. Enfim, são todas essas camadas de história que no Brasil muitas vezes a gente não sabe. Você tem que ficar se aproximando de algumas coisas para que você chegue a outras. E, enfim, isso foi fundamental, eu acho, tentar fazer toda uma volta para chegar aonde é que exatamente
eu queria chegar com a Carmen. O que significa essa Carmen toda explodida? Assim, eu retiro a imagem da Carmen que nós conhecemos e eu proponho uma outra Carmen, que também acontece a partir do texto, que é uma colaboração com a Marcia Saka-Volkan-Schubach, e que é um texto todo fragmentado também, que acontece nesses móveis, que à medida que você vai andando, você vai ouvindo parte do texto aqui, parte do texto ali. Ele é todo fragmentado como se o próprio texto e essa própria história também fosse um balangandã, mas um balangandã que te traz um conteúdo mais pontual, eu acredito. Uma coisa que para mim também foi importante pensar nesse trabalho é trazer uma Carmen, quando eu chamo de explodida, porque é uma Carmen que não tem imagem, assim, é uma Carmen meio que pós-canibalizada, assim, sobrou um pouco o que tem em volta, mas que não chega muito, a imagem não chega muito, e o texto se aproxima. Tem essa coisa desse fora dentro que eu achei que era importante trazer para o trabalho. E além do que, por que a Carmen Miranda num contexto como esse? É porque a gente tem que pensar que a Carmen também é quem faz essa passagem, enfim, ela vai trazer o samba para um outro lugar, ela vai trazer toda essa cultura afro de uma maneira muito sofisticada, e que Hollywood de alguma forma vai completamente distorcer, mas a Carmen, por exemplo, falava inglês corretamente, e o estúdio dizia que não, ela não poderia falar inglês corretamente. Então a Carmen, a imagem da Carmen, ou de alguma forma dessa armadilha que ela entra e nos Estados Unidos, acaba que vira uma prisão meio engraçada, porque ela nunca mais vai poder ou chegar perto da sofisticação que ela tinha aqui, pensando dessas relações todas que ela faz entre essa cultura erudita e popular, assim. Eu acho que ela vira meio um ícone, eu diria quase que, de novo, se eu falei da Lina como a mãe do tropicalismo, eu diria que a Carmen é meio que a avó do tropicalismo, é ela que traz toda uma carga que ela reelabora e devolve para o mundo. Enfim, e para mim é muito claro, enfim, era um desejo trazer essa Carmen, fazer um contraponto com Debré, enfim, trazendo o contraponto com essa herança africana que nós temos, porque a Carmen, apesar de ser uma portuguesa, ela é uma portuguesa meio que estava aqui na Lapa, enfim, existem maneiras de pensar camuflagem, pensar a vida, pensar para onde a vida vai nos levando, que eu acho que é bonito nessa relação, pensar Debré e depois tentar uma aproximação com Carmen Miranda, que sai do Brasil vestida de baiana, e afinal de contas, o que é uma baiana? É um maior prazer e grande honra ter o Laércio atuando aqui na Casa França Brasil. É um artista que eu conheci, assim, passeando na galeria da Silvia Sintra, vi essa peça aqui e me impressionou muito a leveza, o equilíbrio e a curiosidade que ela me despertou. Assim, o que é isso? Quem é esse artista? O que ele está falando através dessa obra? E quando soube que era uma homenagem, parte de uma instalação, uma homenagem a Carmen Miranda, foi me interessando e fazendo sentido das flores, dos espelhos e puxador de seda, e depois vivenciei essa obra assim, com o som dela e toda a dimensão de que é a Carmen Miranda vista num olhar de hoje, um olhar contemporâneo para o que ela fez pelo Brasil, pela maneira brasileira de ser, e que incorporou essa pequena notável e levou para fora do Brasil com toda essa garra, e, enfim, é uma homenagem linda a uma pessoa que está muito ligada de uma certa maneira a um outro segmento da arte, ao folclore. Então trazer uma Carmen Miranda para o olhar contemporâneo, eu acho que é uma linda homenagem para ela. Nessa dinâmica de ópera, a saturação da imagem faz aparecer a imagem desaparecendo, de um aparecer que é dramático, porque é simples.
Sua plástica não se trata de transição tornado ou superação assim, do cheio de imagem para o vazio mais realista, as formas, mas de uma aparecer máscara mudada do vazio da imagem, dessas aparecer no cheio da imagem, ou em movimento da pobreza e falta da imagem, aparecer na riqueza e abundância, a imagem aparece como imagem, longe de das imagens de uma irrealidade da imagem para uma nova realização de imagem. O que nessa ópera acontece é a desrealização da imagem, a exposição em signos do excesso e da extravagância exotizante, de como o real se mostra como realização no movimento mesmo de sua desrealização. O ser imagem aparece primeiro negro desaparecendo no que aparece como imagem. Pintou natureza, pois não existe uma imagem da imagem. O sentido clássico. O ser imagem aparece retraindo-se nas imagens, a tela enquadrada e inserir